Você sempre quis aprender a fazer o seu próprio extrato de uma planta do seu quintal ou extrair as propriedades medicinais de uma planta em casa? Então, assiste esse vídeo que você vai aprender a fazer a sua própria tintura ou o seu extrato alcoólico. Oi, Flor, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao canal da Arada Biocosmética. Nesse canal nós falamos sobre bem-estar, saúde, cosmetologia natural, aromaterapia e vários outros assuntos relacionados à botânica e ao bem-estar e natureza. Na aula de hoje nós vamos fazer juntas aqui uma tintura. O que é uma tintura? A tintura, ela é um extrato botânico feita a partir do álcool. Então a gente vai utilizar o álcool como veículo de diluição do nosso extrato botânico. Existem outros tipos de extratos que vocês já aprenderam a fazer aqui no canal, como o oleato ou óleo medicado, e existem vários tipos de extratos, os hidrolatos, que também vai ter um vídeo aqui no nosso canal falando sobre isso, os extratos glicerinados, que não vão álcool, são perfeitos para utilizar na pele do nosso rosto, os óleos essenciais, extratos em pó. A tintura, ela é um método de extrair propriedade das plantas muito antigo. Então a gente vê que os nossos avós, bisavós, muitas pessoas eles tinham o hábito de colocar plantas na cachaça, no conhaque, na vodka, em vários meios alcoólicos para extrair as propriedades de uma planta. A gente vê que os raizeiros, parteiras, pessoas assim utilizam as famosas garrafadas, até mesmo no vinho. Todas essas formas de extrair propriedades medicinais de uma planta no álcool são consideradas tinturas. Dentro da cosmética natural, a gente costuma utilizar o álcool de cereais, porque ele é o álcool mais adequado para se extrair a propriedade de uma planta. O álcool de cereais, ele costuma ter uma graduação de 96%. Pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos. E aí a gente vai aprender a como utilizar esse álcool se a gente for utilizar uma planta seca ou uma planta fresca. Vai ser diferente a forma que a gente vai diluir. Eu trouxe aqui vários exemplos de tinturas que eu já vou falar para vocês, mas primeiro vamos direto ao ponto de como fazer a nossa tintura. Hoje eu vou fazer uma tintura de alecrim. O meu alecrim ele é daqui de casa, tá seco. E como ele tá seco, eu vou abaixar a graduação do meu álcool de cereais. Tá? Aproximadamente, né? A gente não tá aqui numa indústria para fazer tudo exatamente, mas vamos fazer de uma maneira caseira. A gente vai abaixar a diluição do nosso álcool de cereais para 70%. Então, ao mesmo tempo que vocês vão aprender a fazer uma tintura, vocês vão aprender a fazer álcool 70 aí na casa de vocês. Eu peguei um álcool de cereais que é em torno de 96. Então, eu vou utilizar uma proporção para 100 ml de veículo de extração, eu vou utilizar 70 ml de álcool e 30 ml de água. Isso vai baixar a graduação do nosso álcool de cereais para em torno de 70%. Por que eu vou fazer isso? Porque a nossa planta aqui está completamente seca. Se você for utilizar uma planta que você acabou de colher, uma planta fresca, ela vai ter uma boa e significativa quantidade de água. Então você não vai precisar baixar a diluição do seu álcool, tá? Isso é só um cálculo aproximado que a gente costuma fazer. Para plantas frescas, você não precisa baixar a diluição do álcool. E para plantas secas, você baixa a graduação do teu álcool para que possa extrair melhor. Não é uma regra, é só a maneira como eu aprendi, mas existem várias maneiras de fazer tintura. Então eu vou misturar aqui a água deionizada. Pode ser água mineral também, não precisa necessariamente ser água deionizada, tá? E agora eu vou colocar aqui no nosso pote. E quantas gramas de planta eu tô utilizando aqui? Existem várias maneiras também de você fazer a tintura. Aqui, essas tinturas aqui, elas são tinturas voltadas para perfumaria botânica. Então aqui não existe a necessidade da gente medir em gramas a quantidade de planta, tá? Já nas tinturas fitoterápicas, a gente costuma seguir um padrão, que também não é exatamente uma regra, porque como eu falei, a gente não está fazendo uma coisa aqui farmacêutica, a gente está fazendo uma coisa mais caseira. O padrão a gente chama de tintura mãe e tintura officinalis. A tintura mãe é a tintura mãe da homeopatia, tá? Que é uma tintura que a gente costuma utilizar 10% de planta. Então, para 100 ml, 100 gramas de álcool, eu vou utilizar 10 gramas de planta na tintura mãe. A que eu tô fazendo aqui hoje é a tintura officinalis, que ela vai trazer uma potência um pouco maior, então eu vou utilizar 20%.
Então, para 100 ml de álcool, eu vou utilizar 20 gramas de planta. 100 gramas de álcool, 20 gramas de planta. Então, só recapitulando. A tintura mãe, 10%. Para 100 gramas de álcool, 10 gramas de planta. E a tintura officinalis, para 100 gramas de álcool, 20 gramas de planta. E também existem as tinturas livres, mais fluídas, que você não pesa exatamente o tanto de planta que você vai utilizar. E aí, basta você adicionar o álcool no seu recipiente. É importante que, se a sua planta ela estiver fresca, você cubra toda ela com álcool para garantir aí que não vai pegar fungo, alguma coisa assim, né? O álcool, a gente costuma falar que ele praticamente eterniza a substância que tiver aqui dentro. Então, uma tintura ela vai durar aí em torno de 2 a 5 anos, tá? Existem tinturas que podem durar muito mais do que isso. Para vocês verem que é uma receita muito, muito simples. Então, o ideal é você cobrir de álcool, né? Aqui, como eu fiz uma tintura officinalis, uma tintura mais concentrada, eu tive que macerar um pouquinho aqui a minha planta. E agora aqui você vai fechar. Fechado, você vai rotular com o nome da planta, alecrim, tal dia, nananana, para você saber quando que foi que você fez a extração. Se você quiser, você pode marcar a lua que estava no céu, lua nova, lua crescente, lua cheia, lua minguante, para você saber também a energia que essa tintura aqui vai ter, né? Os antigos, eles levavam muito em consideração essa questão da energia, né? Tem pessoas até que enterram as suas tinturas embaixo da terra. E agora, quanto tempo eu vou deixar essa tintura curtindo? O mínimo que eu te indico é 7 dias, né? O ciclo de uma lua. Mas você pode deixar aí por 28 dias, uma lunação completa, por uma estação, 3 meses, ou por um ciclo solar, né? E aí você vai poder coar essa tintura. E para coar, você vai utilizar um coador de café e peneirar, para que não fique nenhum resíduo de planta, né? Se você for utilizar em algum cosmético. Se você for fazer mais a curto prazo, eu te indico todo dia vir e chacoalhar. E armazenar esse pote aqui em um local escuro, tá? Então, guarda dentro ali de um armário, né? Se você quiser, você pode utilizar vidro âmbar para deixar numa prateleira, mas para você garantir aqui as propriedades da sua planta medicinal, tá? Então, você pode deixar aí desde 7 dias até 1 ano, 2 anos, o tempo que for necessário, né? E quanto mais tempo, mais concentrada vai ficar essa tintura. E como que a gente vai utilizar as tinturas dos nossos cosméticos? Você pode utilizar nas pomadas fitoterápicas, em repelentes, você pode utilizar também para ingestão, né? Então, eu não vou recomendar aqui as tinturas para ingestão. Se você quer fazer tinturas para ingerir, eu indico que você busque um curso de especialização nisso para fazer com responsabilidade. E agora, só para falar para vocês aqui um pouco das tinturas que eu tenho aqui, esses vidros que vocês costumam ver no fundo dos vídeos, eles são todos tinturas. E eu adoro usar elas para decorar também. E eles podem se tornar base da perfumaria, que, por exemplo, é uma tintura de jasmim. Essa aqui é uma tintura de breu, então eu macerei bem o breu, ó. E ele já fica uma tintura mais resinosa, porque o breu é uma resina, né? Então ele fica um pouco mais espesso. Uma tintura de calêndula, que ela vai ter aí as suas propriedades medicinais, mas ela tem um aroma bem característico. E uma tintura de vetiver, que traz um aroma bem amadeirado para a perfumaria. E aqui eu tenho já tinturas mais poderosas. Por exemplo, essa aqui é uma tintura de uxi amarelo e unha de gato. Eu já usei bastante. Ela é uma tintura de limpeza de útero. Tintura de aça-peixe, que é uma planta de beira de estrada, super boa para o pulmão. Tintura de melão de São Caetano, que é uma planta imunorreguladora e tem diversos efeitos sobre o nosso sistema imunológico como um geral. Tintura de barbatimão, olha a cor da tintura de barbatimão. Aqui a gente já fez algumas receitas com o barbatimão no nosso canal no YouTube. E você tem a possibilidade de fazer tintura de qualquer planta que tiver no seu quintal, de uma maneira muito simples, tá? O álcool de cereais você encontra em lojas de produtos naturais, você acha facilmente para comprar, lojas de produtos químicos. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no nosso canal, deixa um comentário aqui embaixo se tiver alguma dúvida, que eu vou responder vocês com o maior prazer. Te espero no próximo vídeo. Tchau!